Olá a todos, que tal? Estou aqui na Chef Academy Portugal com a Chocobic para fazermos aqui uma receita de bolo de chocolate muito interessante. Esta receita é muito simples, é muito saborosa, é muito chocolatuda e basicamente aquilo que vamos fazer aqui é no mesmo momento fazemos a cobertura e o bolo ao mesmo tempo, ok? Para isso vamos utilizar então um chocolate com 55% de cacau. Neste caso vou utilizar até mesmo o Lennox, que é o novo chocolate da Chocobic, que é especialmente desenvolvido para ganaches, mas também devido à sua percentagem de 55,6% de cacau, tem bastante potência, bastante sabor e bastante intensidade. Se eventualmente quiserem alterar o chocolate e colocarem um chocolate de leite ou um chocolate branco, também temos estas opções, que podem também dar aqui um toque mais doce no vosso bolo e alterar. É um bolo muito simples, como disse, aqui no tacho vamos fazer a cobertura e a base ao mesmo tempo, logo de início, bastando para isso então aquecer o leite com o açúcar, ok, e a manteiga. Depois de pôr a ferver, então vamos adicionar o chocolate e posteriormente vamos adicionar as gemas e envolver a farinha com o fermento em pó, ok? Vamos a isso? Começar com a nossa receita. A primeira coisa que temos que fazer é, num tacho, vamos colocar então os ingredientes para fazer a cobertura e a base do bolo ao mesmo tempo, certo? É fácil de fazer e muito simples e também prestem atenção à receita, porque a partir desta receita podem alterar como vocês pretenderem, ok? Basicamente vamos fazer o quê? Vamos colocar aqui o leite, ok? Aquecer. Vamos colocar a manteiga, certo? E o nosso amigo chocolate. E ainda o açúcar, ok? Lembro então que temos aqui 1 kg de chocolate, certo? Chocolate potente, certo? Neste caso, 750 gramas de manteiga, sem sal, de preferência, e 800 gramas de açúcar, certo? Leite, temos 750 ml. Vamos deixar isto ferver para fazer o que será a nossa cobertura do bolo e ao mesmo tempo será a base do restante. Depois de seguida, vamos então peneirar a farinha e o fermento em pó, ok, que está aqui, farinha e o fermento em pó, e vamos peneirar a farinha e o fermento em pó e vamos aqui peneirar. Para garantir que não tem qualquer grumo nem nenhum problema. Okay. Perfeito. As formas que vamos utilizar, eu vou untar com spray. Se não tiverem o desmoldante, podem utilizar também manteiga e passar um bocadinho por farinha. Se quiserem passar por um bocadinho de cacau, é melhor que fique, em vez de ficar desbranquiçado, vai ficar aquele aspecto, ok? Perfeito.
enquanto estamos a fazer isso, lembrem-se que temos aqui um fenómeno a acontecer. Temos aqui duas moléculas distintas, que é a gordura, a manteiga de cacau do chocolate, que é uma gordura, e temos a água do leite, não é? E do açúcar, aquelas águas que têm estes produtos, que depois vão entrar em colisão. Daí ser muito importante ferver para haver uma emulsão e as duas moléculas se juntarem, depois não haver separação dos sabores quando estamos a fazer a receita, certo? Sempre que misturarem gorduras hidrossolúveis e lipossolúveis, devem ter sempre este cuidado para poder fazer uma integração total dos ingredientes. Começa então aqui a ficar já os ingredientes todos derretidos e de seguida já vamos finalizar. Certo? E neste bolo vamos então colocar os restantes ingredientes. Certo? Temos então aqui as gemas, não é? Para terem ideia, tem aqui 15 gemas, que dá exatamente, no caso de utilizarem ao litro, são 275 gramas de gemas, certo? Se usarem gemas pasteurizadas, tanto melhor. Vamos então adicionar, mexendo sempre as gemas, para elas não cozer com o calor da cobertura. Ok? Depois de adicionar as gemas, vamos então adicionar a farinha e o fermento. Tem aqui então 600 gramas de farinha, para esta quantidade, e 50 gramas de fermento em pó. Adicionado, peneirado, aqui eu vou então adicionando assim aos poucos. E vamos então envolvendo aqui a farinha nesta cobertura. Se quiserem enriquecer esta receita, ainda podem adicionar, por exemplo, algum fruto seco, alguma farinha de amêndoa, farinha de avelã e fazem. Mas como aqui a minha intenção é realmente tirar partido da potência do chocolate, temos aqui bastante sabor e depois corremos o risco de agradar aos amantes do chocolate e desagradar quem não gosta de algum fruto seco ou alguma situação do género. Ok, uma vez misturada então aqui a farinha e tal, já temos aqui um creme bastante espesso, bastante agradável. Então vamos pôr as claras a bater. Tem aqui então as 15 claras dos ovos, que dá também, se precisarem pasteurizar, são 485 gramas de claras. Eu vou utilizar aqui a batedeira. Não se esqueçam que a batedeira deve estar bem seca, ok, para não adicionar água. E depois vamos então pôr a bater as claras.
Quando é um batido, utilizamos este utensílio, não é? Que é a pinha, colocamos. Se for uma batedeira normal, também podemos fazer perfeitamente à vontade. Não se esqueçam de pré-aquecer o forno também, para podermos ter tudo pronto. Eu vou cozer isto no forno ventilado a 160 graus, mais ou menos, depois terão que ajustar à vossa realidade e ao vosso forno.